Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. E cresceu e muito, aumentou e muito a tensão entre Polônia e Bielorrússia. Ontem as agências internacionais de notícia davam a informação de que 2 helicópteros da Bielorrússia haviam invadido o espaço aéreo da Polônia. Aliás, quem deu essa notícia em primeira mão foi Hal Turner no seu blog. Ele disse: 2 helicópteros militares da Bielorrússia entraram no espaço aéreo da Polônia ontem, não sendo detectados pelo radar da Polônia OTAN, porque voavam muito baixo. Os helicópteros entraram cerca de 2 quilômetros dentro do território polonês e depois retornaram ao espaço aéreo da Bielorrússia. Os helicópteros foram fotografados por pessoas no solo, já dentro da Polônia, voando pouco acima da linha das árvores. Na verdade, diz Hal Turner, não foi o radar militar quem soou o alarme. Foram as pessoas no solo telefonando para as autoridades locais, relatando que 2 helicópteros militares com bandeira da Bielorrússia sobrevoavam o espaço, o território polonês. Agora mesmo, diziam os populares por telefone. Bem, aqui você está vendo o mapa. Esta linha branca divide a Bielorrússia com a Polônia e a linha vermelha mostra, então, a rota dos helicópteros da Bielorrússia dentro da Polônia. Eles entraram 2 quilômetros no território polonês e depois retornaram para a Bielorrússia. Diz Hal Turner que, depois do alerta dado pelos populares, autoridades despacharam unidades policiais ao local, que confirmaram aos militares poloneses a presença de 2 helicópteros da Bielorrússia. Já os militares poloneses, então, comunicaram a violação do espaço aéreo à OTAN, que levantou tropas, helicópteros e aviões. Mas, nesse momento, enquanto a OTAN se preparava, os helicópteros da Bielorrússia já tinham voltado em segurança para o país, sem incidentes, diz Hal Turner. Bem, a questão que é colocada aqui pelo próprio radialista é a seguinte: e se fosse um combate real? Bem, ele diz, se fosse um combate real, que é o que a OTAN quer, na verdade, segundo Hal Turner, toda uma série de forças da OTAN já estaria morta. Bem, seja como for, ele diz, a OTAN foi pega de calça curta ou com as calças na mão. Seria tarde demais para uma reação se essa invasão ao espaço aéreo polonês fosse realmente mal intencionada. Aqui o mal intencionado é por minha conta, mas está entre aspas. Bem, o Daily Mail diz que a tensão por conta desta invasão do espaço aéreo polonês ficou insustentável entre Varsóvia e a Bielorrússia. Autoridades polonesas, diz o Daily Mail, anunciaram que irão aumentar sua presença militar ao longo da fronteira e que convocaram o principal diplomata da Bielorrússia em Varsóvia em protesto à invasão do espaço aéreo. Isso ocorre em meio à crescente ansiedade na Polônia sobre a chegada de mercenários do grupo Wagner, ligados à Rússia, à Bielorrússia, após sua curta rebelião contra o Kremlin em junho, diz o Daily Mail. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki disse no sábado que um grupo de 100 mercenários do grupo Wagner, estacionados na Bielorrússia, aproximou-se da fronteira polonesa, o que ele classificou como um passo para um novo ataque híbrido ao território polonês. Enquanto isso, o líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, aliado próximo de Vladimir Putin, zombou de Varsóvia sobre a presença dos mercenários Wagner perto da fronteira da Polônia, ou perto da fronteira da OTAN, melhor dizendo. Ele, segundo Lukashenko, a Polônia deveria agradecê-lo por manter o grupo Wagner sob controle. Bem, ele fez pilhéria, claro,
mas justifica-se. Para entendermos por que Lukashenko disse que tem controlado o grupo Wagner, temos que ir ao mapa. Vocês estão vendo aqui no mapa, de um lado a Polônia, de outro a Bielorrússia e mais acima a Lituânia. E a oeste do mapa, o enclave russo Kaliningrado. Bem, ocorre o seguinte, o grupo Wagner, estacionado na Bielorrússia, já há 2 semanas tem pressionado Lukashenko para entrar ou criar um corredor chamado Corredor Suwalski, que ligaria por terra a Bielorrússia com o enclave russo Kaliningrado. É claro que isso seria uma declaração de guerra ou uma invasão a um território da OTAN, porque ocuparia uma faixa da Lituânia, que pertence à OTAN, e, naturalmente, uma faixa da Polônia também. O grupo Wagner abrindo um corredor aqui terrestre, ligando a Bielorrússia com Kaliningrado, então estaria diretamente agredindo 2 membros da OTAN. É claro que Lukashenko vangloria-se de manter o grupo Wagner sob controle, mas a pressão é real. A pressão existe sobretudo porque Vladimir Putin não pode chegar ao seu enclave senão pelo Oceano Báltico. Não há uma ligação por terra com o enclave. Daí porque este corredor seria importante para levar armamentos a Kaliningrado. O fato é que o Oceano Báltico está hoje praticamente todo ocupado por países membros da OTAN, como vocês podem ver aqui no mapa. Mais ao sul está a Alemanha, a Dinamarca, e também aqui na parte leste a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, mais ao norte a Finlândia e ao oeste a Suécia. Bem, para chegar então ao seu protetorado, só por avião, para chegar a Kaliningrado, melhor dizendo, só por avião, ou então, se de fato houvesse a possibilidade aqui de criar um corredor terrestre. Mas aí é declarar oficialmente a Terceira Guerra Mundial. Por falar em Terceira Guerra Mundial, não é preciso lembrar, ou melhor, eu lembrarei disso provavelmente amanhã, que todo o continente africano pode entrar numa grande convulsão, numa grande guerra, por que não dizer, a partir da Nigéria. A situação realmente na África ficou bastante quente. Então temos aí, além da guerra da Ucrânia, a possibilidade de um conflito entre Polônia e Bielorrússia, ou melhor, OTAN e Rússia, com Bielorrússia participando diretamente do conflito, e mais a crise na África. O renomado pesquisador de tendências e editor do The Trends Journal, Gerard Celente, disse que a tendência para o mundo hoje é muito sombria por causa das perspectivas crescentes de uma terceira guerra mundial. Ele já vem alertando a um público desavisado, segundo ele mesmo, que a Terceira Guerra Mundial já começou. Não há fim à vista para a guerra na Ucrânia, disse ele, e ela está ficando cada vez mais intensa. Ele disse também que estamos no fim da civilização. Sobre a guerra na Ucrânia, especificamente, ele diz que graças aos Estados Unidos e à OTAN, a guerra foi intensificada, ou melhor, chegou-se a uma situação que teria exigido um cuidado muito grande por parte dos Estados Unidos para que não chegássemos nesse ponto. Agora, são bombas em Moscou com drones enviados pelos Estados Unidos. Isso quer dizer que a Terceira Guerra Mundial começou e estamos à beira da aniquilação nuclear. Ele diz também que, desde 2014, o seu jornal, The Trends Journal, alerta que Washington está levando o mundo a uma guerra final. Parece que estamos à guerra final agora, disse ele. As pessoas atualmente nos cargos em Washington farão de tudo para se manter no poder. Isso inclui trapaça massiva nas eleições, prender Donald Trump e dar todo o poder ao Deep State.
Apesar de Donald Trump estar liderando o campo republicano, disse ele, para a eleição de 2024, a Casa Branca, ele acrescenta que eles garantirão, o Deep State garantirá que Trump não voltará ao cargo. Ele diz também que Bob Kennedy Jr., que parece estar em alta, também será atingido pela grande trapaça do Deep State. Seja como for, falando em Donald Trump, realmente é de se acreditar que o Deep State fará de tudo para tirá-lo da corrida. Trump ontem foi acusado formalmente por um tribunal em Washington, D.C., de conspirar para fraudar os Estados Unidos, conspirar para obstruir um procedimento oficial, obstruir e tentativa de obstrução de um procedimento oficial e conspiração contra os direitos. As agências internacionais dizem que, em relação à primeira denúncia, conspiração para defraudar os Estados Unidos, o Trump pode ser condenado por esse crime e pode enfrentar uma pena máxima de 5 anos de prisão. A Reuters diz que o grande júri que indiciou o presidente considera que ele conspirou para alterar, obstruir e rejeitar o funcionamento do governo federal por meio de fraudes, desonestidade e mentira de diversas formas. Eles estão se referindo aqui ao 6 de janeiro, ao problema lá do Capitólio, invasão do Capitólio no 6 de janeiro. Seja como for, o fato é que o Donald Trump foi formalmente acusado ontem e terá que comparecer no tribunal amanhã para responder a esses crimes. As acusações afirmam que Trump e seus aliados fizeram alegações falsas, conscientemente, de fraude eleitoral para fazer com que legisladores estaduais e funcionários eleitorais revertessem os resultados legítimos da eleição. Pesa também contra Trump e seus aliados a tentativa de usar a autoridade do Departamento de Justiça para realizar investigações falsas e enviar cartas a estados importantes, alegando que a Procuradoria-Geral da República tinha preocupações significativas que poderiam ter um impacto sobre os resultados eleitorais. Em relação a 6 de janeiro de 2021, o então presidente teria tentado convencer seu vice-presidente Mike Pence, que então atuava como porta-voz da Câmara Alta naquele dia, na sessão de ratificação da vitória eleitoral de Biden no Congresso, a alterar os resultados das eleições, etc. e tal. É claro que os advogados de Donald Trump estão dizendo que não existem provas suficientes para incriminá-lo. Isso é uma forçação de barra para tirá-lo da campanha eleitoral, ou melhor, para tirá-lo da Casa Branca, já que muita gente dá como certa a vitória de Donald Trump, se ele for efetivamente para a disputa. O mais interessante aqui é que a juíza que presidirá a audiência de amanhã é essa senhora que vocês estão vendo, Tanya Chutkan, que, de acordo com a súmula do tribunal, foi indicada por Obama e é a única juíza federal, ou o único juiz federal em Washington, D.C., que concedeu aos réus do 6 de janeiro as sentenças mais longas, inclusive mais longas daquelas que o governo havia solicitado, informou a NBC News. O que parece, claro, uma tentativa meio que desesperada aí de tirar Donald Trump da jogada. Então, isso só reforça o que disse este senhor Gerald Celente. Eles farão de tudo para colocar Donald Trump na prisão, ou pelo menos tirá-lo da disputa, mas também aquele que vem ascendendo como um dos também prováveis candidatos republicanos à eleição, Bob Kennedy Jr., também a tirá-lo do páreo. É isso aí, meus amigos. Tensão aqui, tensão ali, tensão acolá. Vamos ficar também, repito, de olho na África. O continente pode explodir, sim,
um grande conflito. Há também um sério problema hoje na África do Sul, coisa que a mídia normalmente não fala. Quase que uma guerra racial por lá. Eu também vou falar disso um pouco no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.